Olá! Seja muito bem-vindo à mini aula de Libras da Libras Pro. Eu sou a Renata, sou surda e professora de Libras. Na nossa última aula, nós aprendemos sobre o verbo conseguir. E aí, você conseguiu treinar, aprender tudo o que eu te ensinei? Na aula de hoje, nós vamos aprender como fazer na Libras os verbos abrir e fechar. Não sei se você sabe, mas na nossa forma de ensinar, primeiro você vê os contextos em Libras pura, sem tradução. E fiquem bem tranquilos, tentem entender alguns sinais, ver o que eu estou fazendo e depois eu vou explicar para você cada um dos sinais de forma detalhada. Quando fazemos abrir e fechar na Libras, nós utilizamos muito classificadores. Veja agora o contexto 1, sem tradução, e tente entender. Perceberam? Conseguiram ver como que eu utilizo os classificadores, as expressões faciais e poucos sinais? Na minha primeira sinalização, vocês conseguem perceber que eu estou dirigindo um carro velho. Pela forma que eu manuseio a porta do carro, eu tenho que bater a porta, fechar ela com muita força, não é verdade? Se fosse ali um carro mais novo, um carro zero, com certeza eu fecharia ela de forma mais leve, não é verdade? Outra coisa também que vocês vão conseguir perceber na minha sinalização, que é um carro antigo, pelo movimento que eu faço na hora que eu estou dirigindo o carro. Vocês conseguem perceber que o carro está trepidando? Se fosse um carro novo, eu ia sinalizar de uma forma mais leve, sem trepidar a direção, como se fosse ali realmente mais fácil de dirigir um carro novo. Olha só outra coisa interessante. Quando a gente vai sinalizar uma janela, esse é o sinal de janela, tá bom? Só para que vocês entendam. Mas janela, existem diversos tipos de janela, não é verdade? Janelas das mais diversas formas. É utilizando os classificadores que vocês vão conseguir trazer as características de uma janela. Por exemplo, a janela, o vidro de um carro. Como que você abriria o vidro de um carro? Talvez seja ali na manivela, não é? Esses carros antigos. Ou talvez se fosse um carro mais novo, né? Com certeza teria ali vidro elétrico, não é? Então bastaria apertar um botão que o vidro se abriria. Agora, olha só que interessante. Dentro do carro, tá bom? Eu sinalizei que dentro do carro estava muito quente, né? Porque o sol estava quente e eu estava com muito calor ali no carro. Então, por isso, eu abri o vidro do carro, não é verdade? Agora, a minha pergunta, se estivesse frio, eu iria fechar aquele vidro. Então, assim, é possível que a gente utilize os mais diversos classificadores das mais diversas formas na hora de sinalizar uma janela, um vidro. Por exemplo, dentro de um imóvel, de uma casa, existe apenas um tipo de janela? Um modelo? Não. Por exemplo, né, temos aquelas janelas que se abrem com as duas mãos, com apenas uma mão. Temos janelas que abrem para fora, aquelas parecidas com persianas. Então nós temos diversos modelos, tipos de janelas, não é verdade? Então sempre quando você estiver sinalizando, quando você for sinalizar uma janela, você pode trazer essas características icônicas aí da janela. Por exemplo, aí na sua casa, como que é a janela da sua casa? Como que você abre a janela na sua casa? Abre para cima, para o lado, com as duas mãos? Como que é que você abre a sua janela? Então, assim, a mesma coisa para a porta, tá, gente? Portas também nós temos diversos tipos de portas, que abre para dentro, para fora, que abre para o lado. Então, são diversas opções para sinalizar. Agora, vejam novamente o contexto, tá bom? Só que dessa vez com a tradução, para que você pratique.
Vou abrir o carro e fechar essa porta. Nossa, ela está meio travada. Estou aqui dirigindo, subindo o morro, descendo, mas está muito quente. Vou abrir os vidros. Vou explicar para você agora o nosso segundo contexto. Veja só, eu peguei o que eu peguei ali? Eu peguei um refrigerante. Esse é o sinal de refrigerante. Copie aqui a minha configuração de mão, o meu movimento aqui na testa, tá bom? Esse é o sinal de refrigerante. Temos também um outro sinal de refrigerante. Esse daqui, ele lembra aquelas garrafas KS, não é? Onde você tem um refrigerante, com a tampinha você vai e abre com aquele abridor. Mas vamos lá, eu peguei uma lata, não é? Você consegue perceber que é uma lata? Quando eu peguei esse refrigerante, a forma que eu abri esse refrigerante... Mas teve um problema, quando eu abri, ele transbordou por causa do gás. Talvez deram uma agitada nele antes, então tive que deixar ele ali de lado. E fui lavar a minha mão. Para isso eu abri a torneira, ensaboei, lavei a minha mão e depois fechei a torneira. Mas olhem só. Dependendo do contexto, você pode utilizar a sinalização de várias formas. Por exemplo, refrigerante. Quando você vai abrir uma garrafa de refrigerante, você pode abrir com aquele abridor. Talvez você tenha aquela garrafa PET que você vai abrir na mão mesmo, fazendo aquele movimento circular. Então vejam que o verbo abrir ele pode variar de acordo com o tipo de coisa que você está abrindo. Por exemplo, eu falei da torneira. Quando eu abro a torneira, eu estou girando aqui a minha mão para abrir a torneira. Mas essa torneira também pode ser daquele sistema que você simplesmente puxa para cima, pode ser aquele de pressão que você aperta. Então, assim, tem vários tipos de mecanismos para abrir uma torneira. Então, nesses momentos, você tem que trazer essa iconicidade na sua sinalização, fazer esses classificadores para que fique mais fácil o entendimento da sua sinalização. Então vamos rever agora o contexto, só que dessa vez com a tradução em língua portuguesa. Abri aqui uma lata de refrigerante, só que ela transbordou por causa do gás. Vou ter aqui que lavar as minhas mãos. Vou abrir a torneira. Ensaboar bem, pronto, já posso fechar. Vamos agora explicar o contexto 3, bem simples, hein? Esse é o sinal de empresa, prestem muita atenção, ok? É o sinal de empresa. Vamos lá. Né? É aquele local que você trabalha, aquele grupo de trabalho. A gente também pode utilizar esse sinal para empresas grandes, indústrias, tá bom? Mas vamos lá, né? A empresa, né? O que aconteceu na empresa? Esse é o sinal de trabalho, né? Então eu fiz logo em seguida abrir. Esse sinal de abrir ele combina com aquele contexto de início, estão abertas, né, as inscrições, e nesse caso eu quis dizer o seguinte: a empresa abriu novas vagas de trabalho. Vejam o sinal de vaga. A empresa abriu novas vagas de trabalho. Esse sinal de vaga, ok? Ele também pode estar relacionado com ingressar, né? Acabei de iniciar o meu trabalho, hoje foi o meu primeiro dia, você pode utilizar esse sinal de vaga, tá bom? Veja agora a frase novamente, pratique junto com a tradução. A empresa abriu novas vagas de trabalho. E aí, conseguiu entender, perceber como que o verbo abrir pode ter diversas variações? Além dos sinais, você pode utilizar classificadores. Então percebam que na Libras não existe apenas um jeito de sinalizar. Os classificadores te dão essa liberdade, tá bom? A Libras é uma língua viva, em constante evolução.
Gostaram do vídeo? Não se esqueçam de inscrever-se no nosso canal e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo.